aqui de apresentação, tá? Ah, tá. A Liliana faz toda a apresentação, tal, depois... Tá certo? Estou Pode gravando começar, já, hein? Lili. Pode gravar. Vai aparecer aí o primeiro. Boa noite a todos. Boa noite, amigos, fratres, sorores. Boa noite a todos que pela primeira vez estão participando conosco e a todos que vêm acompanhando semanalmente as atividades da loja Rosa Cruz Campinas Amorque. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. O tempo previsto para a palestra de hoje é de 1h e 20 minutos. E para que nossa participação seja eficiente, vamos a algumas considerações. Pedimos para que todos os microfones e vídeos sejam desligados durante a apresentação, para um melhor aproveitamento da palestra. Clicando nos 3 pontinhos que aparecem no canto de seus dispositivos, irá abrir uma nova janela. Clicando em bate-papo, será possível deixar seus recados, que serão lidos no final ou entregues ao palestrante posteriormente. Os microfones estarão desligados, mas caso forem abertos, seja rápido em seus comentários e fale apenas assuntos pertinentes ao tema do dia. Faça agradecimentos por escrito no chat, que enviaremos ao palestrante. Também é importante saber que esta atividade está sendo gravada para registro nos arquivos da AMOC GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam em ceder os seus direitos de imagem. Os presentes que não quiserem ter suas imagens expostas podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fins de privacidade. Lembramos a todos os presentes que a abordagem utilizada nesta palestra se refere ao estudo e pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. Após a apresentação, teremos um espaço para perguntas e respostas. Desta forma, pedimos que utilizem o chat para deixar seus comentários. A missão e o propósito da Ordem Rosa Cruz Amorque. A Ordem Rosa Cruz Amorque é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais, que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e propiciar ao seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Neste mistério, a Ordem Rosa Cruz Amorque oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento nas escolas de mistérios esotéricos e possui, além do aspecto filosófico e metafísico, um caráter prático. A aplicação desses ensinamentos está ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva. Nesta noite, contamos com a presença do venerável mestre da loja Rosa Cruz Campinas, Frater José Luiz de Souza,
recebam os nossos cumprimentos, que estendemos a todos os dignitários aqui presentes. Nós, Rosa Cruzes, iniciamos sempre nossas atividades com uma invocação. Preparemo-nos. Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, neste momento e sempre, proteja-nos e conceda-nos tuas bênçãos. Faz de cada um de nós um instrumento de tua paz e de tua luz, a fim de que possamos ser agentes do bem a toda a humanidade. Que assim seja. Que assim seja. A palestra de hoje traz o tema Jerusalém Celeste e será proferida pelo Frater Marcos da Silva Medeiros. Jerusalém Celeste, uma visão da evolução da consciência humanística. A Jerusalém Celeste, narrada pelo apóstolo São João no livro das Revelações, pode ser apresentada pelo ideal de evolução da consciência humana, em busca de sua expressão como o ser. Como conciliar a visão metafísica desse ideal com a realidade e a constatação do sofrimento? Esse trabalho oferece uma reflexão sobre o papel de nossos conflitos pessoais e o sofrimento humano, desafios e provações que cotidianamente obscurecem nossa percepção acerca das possibilidades para alcançar o domínio da vida. Frater Marcos da Silva Medeiros é filiado à AMOC desde 1990, mestre emérito da Epitada Martinista São Paulo, matemático, contabilista e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em psicanálise, mediador e conciliador judicial do TRT de Santa Catarina, professor da Amatra 12. Frater Marcos, boa noite. Podemos iniciar a palestra. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite feito pela loja Rosa Cruz AMOC Campinas. Com muita satisfação que aceitei o convite de estar com vocês aqui. Vou compartilhar minha tela para iniciarmos. Nossa conversa de hoje será sobre, então, Jerusalém Celeste, né? Essa palestra, como já foi bem frisada no início, né, e é muito importante esse aviso, né, é um ponto de vista e uma reflexão, né? A loja Rosa Cruz Campinas, em breve, né, daqui a poucos dias, vai completar 60 anos, né? Então estamos aí num ciclo de atividades já alusivas a esse importante evento, né? Eu estou completando 31 anos de afiliação à AMOC, né? E uma das coisas que me deu muita alegria ao refletir sobre esses 31 anos na ordem foi justamente bem no início da minha caminhada, da minha jornada, ali logo no início, 1990, nos meus primeiros estudos, em um deles me veio justamente esse convite de que tudo que fosse apresentado e convidado a ser estudado a partir dali, né, ainda que ferisse algum pré-concepção, né, algum preconceito que eu tivesse, que aquilo não fosse motivo para obstar o progresso nos estudos, né? Então, ali num dos primeiros convites que eu recebi durante os primeiros graus ali, foi esse: olha, nesse ponto daqui em diante, né, se alguma coisa você não concordar, que isso não seja óbvio para você continuar refletindo e estudando. Deixa guardado, né, estuda isso e deixa armazenado, deixa aí em algum lugar da sua mente,
lá na frente, quando você tiver uma visão um pouco mais ampla, revisita isso, reveja e veja o que mudou ou não mudou do seu conceito. Então, é esse o convite que eu faço para nós fazermos a leitura nessa palestra. Eu vou apresentar uma visão não dogmática sobre essa importante passagem conhecida por muitos, né, chamada Jerusalém Celeste. Então, esse trabalho ele é dividido em 2 etapas, certo? Essa primeira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução do conceito do sagrado, da própria cidade de Jerusalém, né? O conceito da cidade de Jerusalém, o que ela significa, o que ela simboliza. E a partir desse entendimento da evolução do conceito do sagrado, nós vamos, na segunda parte do trabalho, fazer uma breve leitura sobre a visão de Jerusalém Celeste narrada em Apocalipse 21. Uma visão do ponto de vista simbólico e psicológico. Tá? E aí, nós vamos, então, fazer uma contextualização baseado justamente nos princípios que a Rosa Cruz nos convida a refletir sobre esses desafios da vida, essa constante problemática que nós temos de conciliar coisas que nós atribuímos ao campo da metafísica, ao campo do desconhecido, ou daquilo que se fala que é o oculto, com aquilo que a ciência, né, a tecnologia diz. Só lembrando que há pouquíssimo tempo atrás, né, um fenômeno simples que hoje é bem conhecido da ciência, um eclipse, por exemplo, fenômeno previsível, né, matematicamente previsível, tranquilo, era atribuído à superstição, há pouquíssimo tempo atrás. Né? Pessoas eram queimadas, né, por tentar explicar algo que era atribuído ao dogma. Né? Então, a questão daquilo que nós ainda não conseguimos compreender, mas levantamos hipóteses para entendimento, é o que faz a nossa consciência evoluir. Por isso que essa visão dessa palestra é uma visão humanística, né? Baseado numa visão de ética, da percepção do outro, né? De outro ser humano que se encontra em sofrimento, e como nós vamos lidar com isso. Então, vamos fazer uma breve contextualização histórica da simbologia da Jerusalém. Né? Só colocando ali geograficamente para vocês, né? Topograficamente, onde está localizado, né? Vou colocar aqui um apontadorzinho. Jerusalém, nessa área aqui vocês estão vendo o mapa de Israel, né? Aqui fazendo fronteira com o Egito, né? Na parte aqui africana, que é a Península do Sinai. Aqui nós temos aqui embaixo, né? Ele está fora do mapa, né? Está aqui fora do mapa, não dá para ver. Aqui para baixo o Mar Vermelho, né? Está fora desse mapa. Aqui a Jordânia, aqui mais a leste o atual Iraque, né? Síria, o Líbano, correto? Mais ao norte aqui a Turquia, né? Da Síria. A Jordânia é muito importante. E aqui no centro, dividindo aqui a parte mais clara, que é o atual Estado de Israel, e aqui essa parte mais escura, Cisjordânia, a faixa de Gaza aqui, que é a Palestina. Então, Jerusalém fica bem aqui, onde está o apontador, nessa parte que divide ambas as regiões. Né? E existe uma longa história para se chegar à Cidade Santa, né? A Jerusalém. Ali no Êxodo, a gente sabe que na narrativa bíblica, né? Essa região aqui, ela já era habitada mesmo antes do Êxodo. Né? Ali, quando nós vemos que, depois do dilúvio, né, narrado no dilúvio, ali, os filhos de Noé, nós temos ali um deles, Cam, que houve um movimento migratório, né, de Cam e os seus descendentes para essa região aqui, que se tornaria Canaã. Por isso, inclusive, tem esse nome, né? Canaã são os descendentes de Cam.
E eles ali deram origem a vários povos, né? São várias etnias ali. A gente pode citar ali os sidônios, né? Os amorreus, os heveus, gigarzeus, jebuseus, entre outros. Então, era uma terra bastante habitada, principalmente por essa descendência dos filhos de Noé de Cã. Jerusalém, ela já era ocupada, né? Ali pelos jebuseus, né? E aí há uma, não bem uma controvérsia, né? Mas há uma corrente que fala que os jebuseus vieram dos hititas, outros dos amonitas. Há uma divisão teórica ali de onde seria esse povo dos jebuseus que ocupariam essa região aí de Jerusalém nessa época. A gente sabe, assim, tradicionalmente, que a rota do Êxodo ela teria sido mais ou menos assim. Por isso que eu até incluí esse mapa, que esse mapa que mostra aquele pedaço que estava cortado no mapa anterior, né, que é a Península do Sinai aqui para baixo. Alguns fratres e sorores provavelmente estiveram comigo ali na 10ª viagem místico-cultural da AMORC, ao Egito e Grécia, tivemos a oportunidade de estar ali, né? Essas viagens místico-culturais são muito importantes para a gente fazer uma constatação em loco, né? Visitar os locais. Fica bem aqui para o sul, né? Da Península do Sinai, o Monte Sinai. Há uma divergência em qual dos montes estaria, mas houve um consenso em um determinado monte ali, que é o Sinai. Lá no alto tem a construção de uma capela, que seria a Capela de Moisés, que os fratres e sorores, alguns aí, estiveram comigo lá no topo. Isso foi em 2006. Aqui nós temos nessa linha azul o que seria a provável rota do Êxodo. Vejam que interessante que ele foi aqui margeando, mais ou menos, né? Margeando, que o Mar Vermelho, aqui, ó. Aqui é o Sinai, depois contorna. Aqui houve um movimento circular, né? Houve uma volta, uma grande volta aqui em círculo, para depois passar essa área, subir, depois descer um pouquinho, chegar bem próximo, mas não ainda, né? Faltaria bastante tempo para chegar em Jerusalém. Parou ali na terra de Canaã, né? A Canaã já era um ideário de terra prometida, certo? Então, antes mesmo desse conceito de Jerusalém se tornar uma cidade sagrada, né, que hoje é para muitas religiões, né, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, né, pelo menos, entre outras, né, correntes menores, mas Jerusalém se tornou um símbolo de cidade sagrada, mas já havia esse conceito de se chegar a um lugar, né, chegar a uma terra onde fosse um local sagrado, né? Então já se havia essa ideia, né, de migrar de um local e se chegar a um outro local, né, sair de um local de opressão, de dor, né, de prisão, seja mental, espiritual, enfim, uma opressão, e se chegar a um local em que se pudesse experimentar a liberdade, o desenvolvimento, né, a plena relação entre o homem e Deus, onde se usufruiria todas as bênçãos, enfim. Então já havia essa ideia de um movimento vetorial, né? Sair de um ponto A, de sofrimento, chegar a um ponto B, de elevação. Então, a terra de Canaã, né, era esse ideário a princípio, nessa região da tal terra prometida. E o evento que ocorre ali no Monte Sinai é muito importante e muito interessante. Todo mundo sabe, está ali em Êxodo 20. A subida de Moisés ao Monte Sinai, onde ele então receberia, né, falaria com Deus, né? Ali é muito interessante porque ele vai se levando, né, no monte, chega a um determinado ponto, segundo a narrativa ali da Torá, em que Deus fala para ele: olha, você vai precisar agora me ver pelas costas, por trás, porque se você me ver no todo o esplendor, né, de todo, certamente você não vai resistir, vai morrer, né, vai ser desfeito. Então ele chegou num determinado ponto que nós diríamos ali que é a aproximação máxima possível, né, um ponto de elevação. Então Deus desceu. Então olha que interessante isso,
que a gente pode notar desse primeiro episódio de tentativa de elevação do homem para se encontrar com Deus, segundo a alegoria ali do Êxodo, né? na narrativa judaico-cristã, né? Que é uma narrativa comum tanto para o judaísmo como para o cristianismo, e em certa parte o Antigo Testamento também é muito importante para as religiões islâmicas também, né? Para as diferentes vertentes. Uma boa parte do Antigo Testamento, dos profetas. Né? Então, aqui nós temos um movimento ascendente do homem, nós poderíamos até ver aqui, ó, mais ou menos, um vetor, né? um triângulo com vértice para cima, né? Então nós temos um movimento de elevação do ser humano na figura de Moisés, e aqui o descenso, né? A descida da presença divina, e eles se encontram aqui num ponto intermediário, num ponto que está no alto de um monte, né, que é um ponto acima da Terra, porém abaixo do céu, esse ponto intermediário. Tá? Isso daí teria ocorrido, né, essa Tábuas da Lei, ali por volta... Existem duas cronologias, na verdade. Né? Uma cronologia fala do ano de 1280 a 1240 a.C., tá? Que seria mais ou menos o que os historiadores de teologia mais ou menos colocam na escala de tempo, né? 1280, 1240, 40 anos de peregrinação, mas existe uma diferença entre o tempo bíblico, né? Que ali se coloca ali fazendo as contas literalmente, né? Aquela contagem de tempo literal desde Gênesis, a partir dos anos de vida dos patriarcas, né? Dos primitivos lá. Então, fazendo a conta, daria uma diferença ali. Né? Nós estaríamos falando de 1450 a 1410 na cronologia dos patriarcas. Então, tem essa diferença, mas só para vocês mais ou menos se localizarem no tempo. O que acontece a partir daí? A partir desse encontro de Moisés com o Monte Sinai, ocorre, então, uma determinação, né, por ordem divina ali, de que se construísse um local para se fazer os cultos, né? Se fazer a adoração a Deus. E ali se constrói, então, um tabernáculo móvel. Tá? Esse tabernáculo móvel, ele era aqui rodeado pelas tribos durante o acampamento, então eles ficavam ali acampando num determinado lugar ao longo da jornada, ao longo do êxodo, né, da diáspora ali, ficavam acampando, e ali tem várias tradições em torno disso, né, de eles receberem um maná, eles serem conduzidos ao longo do deserto por uma coluna de fogo à noite e de uma nuvem para tampar o excesso de luz solar durante o dia. Então, há uma série de circunstâncias que envolvem essa migração. E aqui, num outro slide, eu fiz uma pequena montagem aqui de como seria a disposição do tabernáculo. Né? Então, já o primeiro conceito ali das 12 tribos de Israel. Né? As 12 tribos de Israel, né? Por que esse nome Israel? Né? O Jacó, né? Ele teve um episódio ali, quando ele estava dormindo debaixo de uma árvore, ele teve uma visão, um sonho, e apareceu para ele um anjo. Aí ele luta com o anjo depois, e tem toda uma narrativa, e aí o nome dele é trocado de Jacó para Israel, porque significa aquele que lutou contra Deus, né? E venceu, né? O que lutou contra Deus, né? Digamos, vencer entre aspas, né? Houve um empate técnico ali, né? Ele estava jogando, se fosse um jogo de xadrez, né? Estava jogando com as pretas e conseguiu empate contra as brancas ali, representado pelo anjo, né? Então ele lutou contra Deus e prevaleceu, né? Ficou manco. E ali a descendência de Israel dá origem a 12 tribos. Mas assim, daria para entender como 11 ou como 13, depende muito do ponto de vista, de como. Porque a gente vê 12, a gente tem que tomar em consideração duas coisas, né? Que poderia ser 11 ou 13. Os filhos de José, Manassés e Efraim,
tiveram cada um uma tribo. Então, José, na verdade, ficou com duas. Então, nós temos os filhos de Israel e mais José, representado por Manassés e Efraim. Então, na verdade, essas duas foi o desmembramento da de José. E nós temos um outro que não aparece aqui, que são os levitas. Os levitas eram uma outra tribo, mas que não tinha acampamento. Então, nós poderíamos dizer que são dos 11 filhos de Israel, contando com Manassés e Efraim, mais Levi, que é o 12º, só que o 12º não tinha tribo. Então, ele permeava por todas as tribos e circulava livremente, porque eles eram os cuidadores do templo. E assim foram escolhidos por um episódio ali de Arão, que também está narrado na Torá. Então, aqui temos a representação do tabernáculo, né? Então, são 12 tribos, então temos que considerar isso. 12 tribos, porém, uma delas foi dividida em duas, que são as dos filhos de José, Manassés e Efraim, e uma que não está representada aqui nos quadradinhos, porque ela não tinha local físico, ela era difusa. Eram os levitas, que eram os cuidadores do templo. Então, o tabernáculo móvel, ele se dividia basicamente nesse diagrama aqui, está bem simplificado, né? Ele não está com riqueza de elementos, ele está bem simplificado, mas basicamente ele era composto por um altar do holocausto, onde eram feitas as expiações, a bacia de bronze, onde se colocava ali a água para a purificação, o pátio, o local santo, que também tinha divisão, né, da mesa da proposição, onde ficavam os pães, e o candelabro de ouro, aqui o altar dos incensos, e um local mais interno, tá? Um local mais interior do tabernáculo, que era o lugar santíssimo, ou sanctum dos sanctums. Essa palavra sanctum aparece, né? Quem é Rosa Cruz sabe o que significa o sanctum, né? Sanctum do lar. Então, era um local protegido, um local seguro, que o sumo sacerdote entrava ali em determinadas ocasiões bem específicas, que só ele podia entrar, o sumo sacerdote, e ali, então, ele tinha um contato muito próximo, né? Ele tinha ali uma cerimônia muito reservada, né? Longe do olhar dos demais, inclusive dos demais sacerdotes, né? Os demais sacerdotes ficavam aquém desse local, somente o sumo sacerdote podia entrar aqui, e ali era feito, então, um ritual nesse sanctum, né? Lugar santíssimo, correto? Então, essa era a ideia básica. Então, vejam que interessante, além de ter um local sagrado em termos geográficos, né, em termos de uma região, já havia também a ideia de um local sagrado, que era o tabernáculo móvel, e dentro desse tabernáculo móvel, locais mais reservados, ou seja, que um lugar santo, e dentro, que era tudo isso daqui, o lugar santo, o local santo, o lugar santo, era tudo isso daqui. Muita gente acha que o local santo era só isso aqui, ó, só essa parte onde eu estou passando o laser aqui. É que o local santo, ele abrigava, então é um conceito matemático de conjunto e subconjunto, ele está contido. O Santíssimo, ele está dentro do santo, né? Então, ele faz parte do santo. Então, essa parte aqui do local santíssimo está todo aqui nessa área. Ele é um local interior, tá? Assim como o local santo e dentro dele o santíssimo, todo esse local está contido aonde? No tabernáculo, que era isso tudo aqui. Então, nós temos ideias de círculos concêntricos, né? Ou figuras geométricas concêntricas, né? Sendo que a mais interior de todas é o local chamado Santíssimo. Olha que interessante. Então, nós já temos essa ideia de conjuntos dentro de outros conjuntos. Tá? E ali, uma visão um pouquinho panorâmica para entender a questão toda de como esse tabernáculo móvel se transforma mais tarde no tabernáculo já construído como em forma de templo, né? O Templo de Salomão, que foi o primeiro templo. Para nós entendermos esse contexto, é só lembrar que ali nós estamos falando de uma diferença de anos grande, né? Nós estávamos falando antes ali
né, cronologicamente 1280, 1240 a.C., essa cidade, né, de Jerusalém, ela não foi tomada por guerra. Isso que é interessante, né? Jerusalém ela já era ocupada pelos jebuseus. Mas o que ocorre? Apesar de Davi ser um rei extremamente bélico, né, ele também, e depois isso foi aprimorado com seu filho Salomão, mas ele já, na época de Davi, ele começa a desenvolver uma habilidade como líder muito interessante, que é a habilidade da diplomacia. O que acontece? Apesar de muitas situações bélicas envolvendo o povo de Israel ao longo de toda a sua história, muitos eventos bélicos, a própria figura de Abraão ali, desde o patriarca já havia conflitos bélicos ali. O próprio Abraão, né, envolvendo um sobrinho, teve um episódio que eu vou falar já na sequência. O que acontece? Jerusalém ela tinha uma particularidade. Ela já era uma cidade muito antiga, ocupada pelos jebuseus, né, que aí eu falei, eles têm ali uma divergência, eles seriam de origem étnica dos amoritas ou dos hititas. Na verdade, é um consenso de que havia uma mescla dos dois, né, os descendentes de Cã. Essa cidade ela já era ocupada e havia muralhas que envolviam toda a cidade de Jerusalém, que tinham sido já construídas 3.000 anos antes de Cristo. Ou seja, mais ou menos 1.700 anos antes de Moisés já receber as tábuas dos mandamentos do Monte Sinai, essa cidade ela já estava murada, ela já era uma fortaleza, né? Quando vocês veem esse layout, então, aqui, né, da cidade, então, por que esse nome, Jerusalém, né? Jerusalém, ela vem justamente dessa origem dos jebuseus, né, Iebus, né? Ela vem do Jerusalém, né, que também significa terra de paz, né, ou terra da paz, vem de Salém, né? Há um consenso, assim, que a origem da palavra deveria estar ligada a essa origem, né, a terra de Salém, dos jebuseus. E aí o que acontece? Os jebuseus, quando Davi ocupa, né, ou reconquista, se quiserem nomear dessa forma, Jerusalém, ele não expulsa os jebuseus da cidade, ao contrário, eles são incorporados à cultura ali. Então vai havendo um sincretismo, vai havendo uma fusão desses povos ou etnias menores, e a partir da conquista mais ao norte de Canaã, né, que foi ali através de Josué, né? Josué foi o único, Josué e Caleb, né? Os dois únicos que saíram originalmente do Egito e que conseguiram chegar vivos até o final, né? Nem mesmo Moisés conseguiu, né? Ele morreu no caminho, né? Morreu vislumbrando a terra prometida. E os demais todos já nasceram durante o êxodo, né? Então Josué e Caleb foram os remanescentes desde a saída que chegaram. E ali, então, essa conquista mais bélica ao norte, então, quando ela chega em Jerusalém, ela já não é mais com esse caráter bélico, porque já estava em volta tudo dominado, né? Os povos mais ao norte dominados, então ali eles já tinham, para não haver maiores destruição, porque a cidade ela era estrategicamente muito importante, né? Então ali houve uma incorporação, na verdade. Então ali os próprios egípcios, em 14 séculos antes de Cristo, já conheciam já ouviam falar desse local, dessa cidade, né? Já era denominada pelos egípcios como Urushalim. E esse termo Salém, né, nessa idioma ali dos jebuseus, fazia remissão à terra de paz, né, terra sagrada, ou terra de paz. Então já havia algo em torno dessa cidade que a fazia com que houvesse um olhar de sagrado ali. Então, por isso, Davi resolveu construir, então, em vez de ter o tabernáculo móvel, construir, então, o templo. Foi através de seu filho, né, Salomão, que nós vamos já colocar, que foi construído esse templo.
Então, um Jebuseu famoso, todo mundo já ouviu falar dele, um Jebuseu ali, ou seja, um Jebuseu notável, né? que já fazia parte do folclore, da história dessa região, que é uma figura muito preciosa, muito sagrada, né? Para todas as culturas, né? Das principais religiões, é a figura de Melquisedeque. Essa figura de Melquisedeque, né? Ele era ali dessa região, muito antes de existir a Jerusalém de Davi, né, dos anos 1000 antes de Cristo, ela já era muito mais antiga. Ela ali por volta, Melquisedeque é por volta de 1800 antes de Cristo, isso é muito antes de Moisés. Ali nós estamos falando da época de Abraão, patriarca, né? Abraão, Isaac e depois Jacó. Estamos falando desse período. Nós temos que ali por volta de 1800 a.C., houve esse encontro de Melquisedeque com Abraão, depois de um episódio ali, né? Havia uma coalizão de Abraão contra um rei, né? Que atacaram Sodoma, Gomorra, Zeboim, Zoar, envolvendo inclusive o sobrinho, né? De Abraão, que era Ló, né? Que era seu sobrinho de Abraão, Ló, que é o mesmo ali que era o esposo daquela mulher que se converteu numa estátua de sal no episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, nesse episódio em que ele foi vencedor, houve um encontro. Está narrado em Gênesis ainda, bem antes do Êxodo. Então, esse morador da terra de Salém, né? Melquisedeque, ele encontra com Abraão, e há um reconhecimento mútuo. E diz ali, narra, né? E Gênesis, a Torá é atribuída a escrita dela a Moisés, né? Moisés que escreve o Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Ali, quando Abraão encontra com Melquisedeque, há um reconhecimento mútuo. Abraão oferece a Melquisedeque o dízimo, né? Oferece para ele os dízimos conforme era o costume, né, instituído ali na época, de oferecer para Deus o melhor, né, fazer uma oferta para Deus daquilo que se tinha de melhor, e o dízimo era símbolo disso, né, da oferenda. E Melquisedeque, por sua vez, oferece a Abraão o pão e o vinho. É a primeira vez na Bíblia em que o pão e o vinho ou o suco da uva, né, o suco da vide, é narrada como um símbolo de uma celebração de união entre o homem e Deus, né? Então é oferecida para ele ali, e eles fazem uma pequena celebração, ambos se abençoam mutuamente. E Melquisedeque, naquele momento, ele se coloca, ou é reconhecido, né, por todos, como rei e sacerdote dessa terra de Jerusalém, desse local. Então ele era, na verdade, já um arquétipo. Por quê? Porque normalmente aquele que tinha o poder material, né, o poder humano ou terrestre, temporal, ele não tinha o poder religioso, né, o poder sobre as coisas espirituais, e vice-versa. O rei era uma coisa, o sacerdote, que era dedicado ali às práticas espirituais, era outra. E ele, na verdade, simbolizava as duas coisas. Então, ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo. Essa ideia do rei-sacerdote, né, de ser um dominante do mundo terrestre e do mundo espiritual, ela é retomada bem mais adiante, né? Essa mesma expressão aqui, rei-sacerdote, ela é retomada no Apocalipse, lá no capítulo 1. Ela é retomada. Diz lá em Apocalipse, né? Vou colocar aqui para vocês, que
nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Essa ideia de reinar sobre dois mundos, e toda essa tradição, ela foi muito bem estudada e aprofundada por uma doutrina que quem é martinista conhece bem, né, que é a doutrina de Martinez de Pasquali, que organizou, né, na época dele ali, o Martinez ele é de 1727, né, depois de Cristo, 1727, recente, vocês estão falando ali no século XVIII, depois de Cristo. Ele recebeu uma série de documentos, de escritos, e ele começou a formar um conjunto, né, um conjunto de conceitos que viria a ser ali a ordem dos Elos Cohen, né, dos reis e sacerdotes, né, dos sacerdotes eleitos do universo. Tanto é que o símbolo, né, esse aqui é o selo dos Elos Cohen, ele tem várias coisas aqui justamente do Apocalipse, né, as 7 selos, né, e a coroa. Então, ali os reis e sacerdotes, ali já vem simbolizado aqui. Aqui nós, então, só retomando aqui na questão de Jerusalém, a questão do amadurecimento dessa ideia, né, do templo móvel para o tabernáculo. Então, ali está narrado em 1 Reis, capítulo 5, como que foi a construção já por Salomão, né, filho de Davi, do primeiro templo fixo, né, sobre a cidade santa, sobre Jerusalém. Então, isso teria ocorrido ali por volta do ano de 957 a.C., e o que é narrado ali em 1 Reis capítulo 5 é bem interessante, que é a primeira expedição templária. Muita gente fala, mas os templários surgiram em 1128, lá com Hugo de Panha. Pois é, mas em 1 Reis capítulo 5, antes mesmo desse templo fixo, né, desse templo ser construído, diz ali que Salomão reuniu os engenheiros, os contadores, assim, o que ele tinha de melhor na parte de ciências que ele tinha ali, e mandou uma expedição para Tiro falar com o rei Hiram, né? E o rei Hiram, então, providencia o material. Então, aqueles embaixadores, né, então, era um corpo diplomático, né, enviado, uma delegação, vai até Tiro e leva uma mensagem de Salomão até Hiram acerca desse projeto, e ele abraça a ideia e se torna ali fundador, co-criador desse projeto do primeiro templo. Então, o primeiro templo, ele se parece muito, o layout dele se parece muito com o tabernáculo. Eu vou mostrar aqui para vocês o templo já moderno. Qual que é a diferença desse para desse? Quando vocês ficarem na dúvida se é o primeiro templo ou o segundo templo, né, se é o templo de Salomão, que foi destruído aqui, o templo de Salomão, ele foi de 959 até 586, né? Quando ele foi destruído ali pelos babilônicos, ele tinha uma diferença sutil. Ele, apesar de ter um layout parecido e dimensões menores que o primeiro, o segundo templo ele sofreu uma interpolação de Herodes, por isso que também se fala um pouco no terceiro templo, que é essa parte que está aqui, ó. É a torre ou fortaleza Antônia, que foi construído por Herodes. Então, esse daqui, quando aparece essa construção aqui, que é uma interpolação já, vamos assim dizer, moderna, ela já se refere ao segundo templo. Então, esse aqui já é o templo do primeiro século, que é o templo de Zorobabel, o segundo. O que é interessante do layout do templo de Salomão e do templo de Zorobabel, que tem um layout muito parecido também. A mesma ideia de disposição do sagrado. Então, nós temos conjuntos dentro de outros conjuntos concêntricos. Então, aqui, da mesma forma, nós temos uma área externa, nós temos uma área interna, e dentro dessa área interna, outra ainda mais interna, e aqui até onde está aqui o apontador,
ele está mostrando novamente para aquele local que é o local Santo dos Santos, ou Santíssimo, o sanctum mais interior do templo, naquela região mais sagrada que somente o sumo sacerdote poderia adentrar aqui. Qualquer outra pessoa que ousasse entrar aqui, ela seria imediatamente morta, enfim, ela não poderia entrar de forma alguma, o acesso era permitido a esse local. Tá? Os artefatos usados no templo também eram considerados artefatos separados dos demais. Os romanos tinham uma ideia muito interessante. Aliás, todo o direito romano, quando ele é desenvolvido, ele tem muito essa ideia, né, do res extra comércio, né, que é aqueles objetos, aquelas coisas que não poderiam ser comercializadas de forma alguma porque eram sagradas, eram patrimônio que não poderia pertencer ao ser humano, aos homens. Então, apesar de serem objetos e artefatos, né, de metais preciosos, essa res extra comércio eram objetos sagrados do templo. E essa ideia já era muito antiga. Existem vários episódios de profanação do templo. Tem um episódio narrado no profeta Daniel, muito interessante, da mão que escreve na parede, né? Mene, mene, tekel, farzim, que justamente ocorre isso, né? Nabucodonosor, ele ali nessa época, havia muito isso de pessoas não entenderem a sacralidade do templo e profanarem, né? Pegar objetos do templo para realizar festas mundanas, né? Então, essa perda do sagrado, ou a profanação do sagrado, era uma falta vista como uma falta muito grave, né? Ou seja, fazer o movimento inverso, né? Retrógrado. Pegar algo do mais interior e trazer ele para o profano, não poderia ser feito também. Então, aqui esse mesmo layout. E o que é curioso, dentro do sanctum do santo, aí você vai me dizer assim, poxa, que legal, então você chegou agora a um conceito que o local mais sagrado do templo era o sanctum. Pois é, mas dentro do próprio sanctum, que é essa área mais interior aqui, né, no caso do Santíssimo, que está representado número 1, aqui onde está o apontador, mesmo aqui nesse local, que era o chamado mais sagrado, também havia algo, também um subconjunto mais sagrado ainda dentro do próprio Santíssimo. Aí você vai dizer, como assim? Dentro do Santíssimo ainda tinha algo mais sagrado ainda? Pois é, dentro do Santíssimo havia ainda o Shekinah. Vamos ver o que é isso. Shekinah era justamente um objeto, né, uma arca, né, onde estava ali 3 elementos muito importantes. Tá? Então, o que tinha lá dentro? Então, aqui era um invólucro, né, um depósito, era feito de ouro, e lá dentro tinha uma réplica de 3 objetos que simbolizavam 3 potências divinas muito importantes para o povo. Então, ele era guarnecido por uma tampa com 2 querubins, né? Muita gente se confunde um pouco, né, entre querubins, anjos, serafim, arcanjo, não sabe muita diferença, né? O serafim, ele era diferente do querubim, né? O serafim é narrado principalmente ali no profeta Ezequiel, ele parece um ET, né? Ali tem muita gente que estuda objetos aí, esses fenômenos OVNI, né? Que fala, ali no livro de Ezequiel está narrado mais ou menos um astronauta, né? Ali do jeito que está, né? Sobre plataformas girantes, né? Luminosas, eles voando sobre as plataformas, e tinham 6 asas, né? Cobrindo o rosto, então tinham alguma coisa como seria um capacete, né? Em volta do rosto. Esses seriam os serafins. Não é esse. Esse aqui é o querubim, é diferente. Serafim está ali em Ezequiel. Esses querubins, a gente vê a primeira vez eles aparecerem ainda no Gênesis, que fala ali sobre a proteção que tinha o caminho no Jardim do Éden até se chegar à árvore da vida. Então, tinha 2 querubins com espadas de fogo, espadas flamejantes, que impediam o acesso
dos habitantes do Éden, que no caso era um homem primitivo, né, Adão, e depois Eva, a chegarem à árvore da vida. Então, esses querubins faziam o guarnecimento, eram soldados. O querubim, todas as passagens da Torá que fala de querubim, vocês vão ver que o querubim, ele sempre tem essa função meio que de oficial de justiça, né? Ele representa a força de Deus, né? A ordem cogente, né? Então, fazendo uma analogia a uma função terrestre, seria como se fossem agentes do poder judiciário, né? Os oficiais de justiça, que fazem cumprir a ordem de Deus, né? Que dão executoriedade às ordens. Então, eles faziam guarnecimento aqui, na tampa. E lá dentro nós temos, então, 3 elementos. Né? Primeiro, né, ali, a réplica das tábuas, lembrando que as tábuas da lei primitiva elas foram quebradas, né, segundo o Êxodo 20 ali, elas foram quebradas e depois foi dada uma segunda, né, uma réplica. Então, ali dentro estava uma réplica das tábuas da lei, né, que simbolizava ali a luz, né, para a conduta, né, para o comportamento humano, né, já com os ideários ali humanistas, né, de se respeitar a vida, né, não matarás, com todos os mandamentos, né, ali 4 deles dedicados à relação entre homem e Deus, né, questão de adoração, e outros 6 com relação, os últimos 6 mandamentos com relação ao homem e outras pessoas, né, a não cometer adultério, a não matar, não mentir, por assim e aí por diante. Né? Falso testemunho, tá. Nós temos a vara de Arão, né? A vara de amêndoas florescida. Então, aqui nós temos a luz, né? Da Torá, da lei, as tábuas da lei. Nós temos uma porção do maná, né? Que simbolizou ali a nutrição, a vida, né? A fonte de sustento, né? A partir de qual eles foram sustentados, né, a vida, e aqui a vara de Avão florescida, que a gente pode fazer a correlação dela com o amor, né, a eleição da tribo, né, aos descendentes de Arão, né, o que se tornaria depois a tribo dos levitas, quando Deus o elege para ser o sacerdote, Arão, né, então a vara dele floresce, né, a florada aqui da vara de amêndoas, o ramo de amêndoas, então esse amor para com eles. Então, nós temos aqui os 3 elementos, certo? Esse era, então, o centro focal do lugar santíssimo. A luz, a vida e o amor. Né? A lei, o sustento da vida e a própria escolha deles como povo eleito, né? Como sacerdote. Certo? Então, o que aconteceu de interessante do primeiro para o segundo templo? Bom, então o rei Ciro, em 539, autoriza a ser construído um segundo templo, depois que ele foi totalmente destruído a primeira vez. Esse segundo foi construído com muito mais dificuldades, com um orçamento menor. Ele já não era tão suntuoso como o primeiro, né? Ele já não era tão suntuoso como o primeiro. E ali está narrado, então, em Esdras. Aí é o chamado Templo de Esdras, ou Templo de Zorobabel. Esdras era o profeta da época que escreveu sobre isso. Mas ali, então, Zorobabel, ele é da linhagem, ou da ascendência genealógica de Jesus. Isso é importante, porque ele foi um sumo sacerdote, Zorobabel. E foi ele que fez a inauguração do segundo templo. O que aconteceu de interessante nesse segundo templo? Bom, esse segundo templo tem muita coisa legal, muita história envolvida. O primeiro templo tem muita coisa interessante, o segundo também. 2 coisas interessantes que aconteceram no templo de Zorobabel, que foi o segundo, e alguns falam que depois da Torre Antônia, né, ou da Fortaleza Antônia, que é construído mais ou menos aqui, né, ele dá um acesso meio que direto para o lugar santo, né, ele é meio que uma conexão direta aí. Então, muitos ali criticam, né, essa interpolação romana, dizendo que foi uma profanação do templo, enfim. Mas foi um fato, né, aconteceu, construir a Torre Antônia, enfim. Mas não há um terceiro templo, né, é só uma interpolação nesse próprio segundo templo. Mas o que aconteceu de interessante? No dia da inauguração,
conta ali em Esdras, né? Zorobabel, quando ele vai fazer a abertura do livro dos profetas, né? Vai fazer a abertura do templo, a consagração do templo, ocorre um fenômeno. Que fenômeno? Quando ele está fazendo a leitura, diz ali que o local se encheu da presença de Deus e como que foi preenchida por um incenso. Então, assim, eles tiveram uma coisa, né? Se fosse o dia de Pentecostes, a gente poderia dizer, né? É uma situação muito análoga, muito parecida ao fenômeno que ocorre, que está narrado lá nos Atos dos Apóstolos, de Pentecostes. É muito parecido. Lá no dia que Zorobabel abre o rolo, eles meio que recebem a presença de Deus. Eles narram isso lá. Então a casa se enche e eles são cheios da presença de Deus naquele momento. Então é narrado isso como um fenômeno que ocorreu no dia da abertura desse templo. Qual outra coisa aconteceu aí também nesse mesmo tempo? Bom, na época de Jesus, né, ele, num determinado dia ali, ele sobe ao templo para fazer as práticas. Normalmente havia todo sábado ali uma prática no templo. Ele vai ao sábado, sobe ali até o templo, fica num elevado, né, num planalto ali. Aí ele vai e ele abre o rolo, Jesus abre o rolo da lei, né? Então deixa eu avançar mais um aqui. Aqui, ó, onde eu falei para vocês, a Torre Antônia, ou a Fortaleza Antônia aqui. E aqui Jesus, então, ele abre em Isaías. Tá? Então, acontecem várias coisas, né? Jesus, ele é consagrado nesse templo. Então, esse templo aí, ele durou até o ano de 70 depois de Cristo, quando Tito foi, né, ordenou ali a destruição do templo, e aí acabou. Mas então, Jesus foi apresentado nesse templo de Zorobabel. Zorobabel era ascendente de Jesus. Interessante o nome Jesus, né? Iebus, já fazendo remissão a quê? A terra de Melquisedeque, né? Então, esse próprio nome Jesus já não é um nome assim, chamou Jesus, porque a própria palavra Jesus já faz referência à cidade e faz referência ao povo dos jebuseus. Então, era um nome comum, muita gente tinha esse nome, não era só Jesus, tinha outros nomes parecidos, né? As próprias escrituras narram um outro personagem chamado Bar Jesus no Novo Testamento. Então, Jesus era um nome comum, só que era um nome de origem dos jebuseus, da própria cidade de Jerusalém, que já tinha esse nome, de paz, né? Iebus, né? Então, era a raiz etimológica desse nome. Então, ele foi apresentado ali. Ele, quando começou o ministério dele, nesse dia, ele abriu em Isaías 61, que é uma passagem muito bonita, né? Então, ali Zorobabel tinha inaugurado o templo, que era ascendente de Cristo, e pouco depois Cristo acaba também ali ele abriu na passagem de Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos e proclamar a liberdade e a abertura de prisão aos presos. Então, ocorre aqui uma coisa interessante nesse dia, que é a primeira escândalo, a primeira acusação dele, de que ele se estaria angariando para si, né, o título de o Cristo, ou Messias. Por isso que há essa confusão. Se vocês procurarem na internet, né, nos Google da vida, aí, Wikipedia, a origem da palavra Cristo, vocês vão ver que muita gente confunde, né, a etimografia da palavra, né, a origem, a raiz da palavra, com os atributos do Cristo, né? O ungido, ou o escolhido, ou o Messias, é um atributo do Cristo, né? Nós vamos ver logo mais a origem da palavra, porque ele foi acusado disso. Então, veja, o Cristo já era um pré-conceito, já havia esse conceito, desde Isaías, desde os profetas já havia esse conceito. Então, ele foi acusado nesse primeiro dia, ele falou, então você está dizendo que você é o Cristo, você é o cara, você é o tal. Então,
Por quê? Porque já havia essa figura arquetípica do Cristo. Então, já havia essa figura. A figura do Cristo é muito anterior a Jesus, muito anterior. Ela já vinha desde o Antigo Testamento, muito antes. Né? E ali, então, quando ele fala que ele estava ali nessa condição, então ocorre o primeiro escândalo, ele meio que sai rápido ali do templo, que a pregação dele não é muito bem vista. E aí a primeira vez que é narrado, né, que ele sai ali do povo, se mistura como ele era de fisionomia comum ali, típica das pessoas ali, ele se perde ali na multidão e olha que, né, que ousado, né, que ele vem falar um negócio desse aqui, tal. Então já foi a primeira, então aconteceu isso no Templo de Jerusalém. Depois da destruição de Tito, o templo nunca mais voltou a ser construído. E aí que entra essa parte importante da Jerusalém simbólica, né? O Jerusalém celeste. O que acontece? Depois que o segundo templo ele é derrubado nos anos 70, então fica um longo período ali, mas Jerusalém começa a receber, logo no primeiro século, e depois no segundo século, muitas peregrinações de convertidos, porque houve a expansão do cristianismo no primeiro século, né, principalmente ali por Paulo, mas, enfim, os gentios de diferentes regiões, diferentes locais, despertam neles a curiosidade de conhecer a cidade santa, a cidade de Jerusalém, começam a fazer peregrinações. E envolvia muitos riscos, e ali justamente surge um movimento ali de peregrinos, de uma ordem, né, militar para a proteção desses peregrinos. Então, quando surge o movimento dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, que tem um nome curioso, porque eles falam do Templo de Salomão fazendo remissão ao primeiro templo. Nem foi esse que foi destruído, de Zorobabel, era o primeiro. Então, veja, o segundo templo de Esdras, né, de Zorobabel, já era uma tentativa de se restaurar o primeiro templo de forma material. Então, do primeiro templo para o segundo, houve um fenômeno ali, de uma queda nas questões materiais do templo. Ele era mais simples, menor em dimensões, apesar de guardar certa proporcionalidade, né, de câmeras e tal. Só que ele já tinha um nível de espiritualidade diferente. Quando surge esse movimento, e o templo não foi reconstruído, quando surge esse movimento dos pobres cavaleiros de Cristo, então já era um movimento que procurava despertar esses valores novamente. E o que acontece? Nessa época, Hugo de Payens, que foi o primeiro grande mestre da Ordem dos Cavaleiros do Templo, ele teve contato ali por volta de 1128, por aí, a Ordem de 1118. Uns 10 anos depois da criação da Ordem, o que acontece? Concílio de Troia. Nesse Concílio de Troia, que houve vários concílios, logo mais no seguinte, houve um cisma, né, uma questão envolvendo um papa, enfim, não vem ao caso. Mas ali, nesses primeiros 10 anos dessa ordem, desses protetores, surge uma figura muito importante que é Bernardo de Claraval, que é o São Bernardo, que todo mundo conhece, que não está aqui na figura. Aqui nós temos à esquerda Hugo de Payens e à direita o 23º e último grande mestre da ordem, Jacques de Molay. Teve 23 grandes mestres e acabou a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo. 23 grandes mestres. Então, o que acontece? São Bernardo e Hugo de Payens, eles organizam uma regra do templo. Né? Essa regra consistia em vários pontos que tinham aspectos militares, organizacionais, administrativos, critérios de admissão, entre outros, mas ele basicamente girava em torno de princípios de pobreza, solidariedade, proteção, humanismo. Eles vieram ali, por ordem de Balduíno II, alguns anos depois, se fundir com os hospitalários e depois com a ordem teutônica para formar o exército formal do Oriente,
dos estados latinos do Oriente, por ordem de Balduino II, ou seja, ele acabou formando depois o que realmente seria um exército. Que nesse período, antes dessa fusão de forma realmente organizada como militares, essa ordem ela tinha alguns princípios muito interessantes. E o que acontece? Por o fato deles existirem, olha aqui, uma moeda simbolizando os templários primitivos ali. A figura é de 2 cavaleiros montados no mesmo cavalo. Daí existem várias interpretações, várias simbologias que podem ser depreendidas. Mais uma delas é justamente a questão do voto de pobreza e solidariedade, ou seja, nós temos pouco, uma questão econômica, temos pouco recursos, né? Temos só um cavalo, mas eu consigo levar você, que é meu irmão. Então, lá no Ibirapuera, eu lembro, em São Paulo, tem um monumento muito bacana, né, do soldado desconhecido, né, voltando da campanha militar, né, abatido, né, e ali tem a efígie. Isso é universal na organização militar, né, que diz, né, você não me é pesado, você é meu irmão. Então vem daí, desses hospitalários, desses cavaleiros, né, desses templários primitivos, que eram aquelas pessoas que repartiam ou compartilhavam. Então aqui vem já a primeira ideia do compartilhar, né, recursos, de ideias de solidariedade cristã aqui, né, de proteção ao desvalido. Então, essa primeira organização da Ordem Templária, ela é muito importante. Então, nós temos o Hugo de Payan. E aí, o que acontece? Nessa época, ocorrem várias manifestações literárias, né? Então, nós temos ali Chrétien de Troyes, a mesma cidade, né? Troia, onde houve aquele concílio de Bernardo, ele viveu mais ou menos contemporâneo ali, alguns anos depois, né? Ele nasceu em 1130, a ordem é de 1118, né? Então, Hugo de Payan, ele foi contemporâneo. Chrétien de Troyes, ele fez uma contribuição muito importante, porque logo depois do surgimento dos templários, começam pessoas escreverem mitologia relacionada aos templários, assim como hoje nós temos contos, fábulas, histórias. Nessa época, né, ali no início do século XII, começam a se escrever muito sobre isso. E ali nós temos, então, com essas novelas, e depois vem o ciclo arturiano, né, um pouco depois, já no século XII, começa ali com Voisse, né? Voisse, eu acho que é assim que se pronuncia, Voisse, os primeiros contos de arturianos, né? De Rei Arthur. A mais famosa, né? É ali de Thomas Malory, que seria já alguns anos depois, né? 2 séculos depois, praticamente. Né? De 1405 a 1471, nós temos ali o conto de Thomas Malory, que é do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, né, na forma mais comumente aceita, né, mas ali fala de retidão nas ações, respeito aos semelhantes, amor pelos familiares, piedade, né, com os doentes, os enfermos, doçura com as crianças e respeito aos mais velhos. Vocês já viram isso em algum lugar? Quem é da OGG já ouviu isso, mais ou menos parecido, né? Então, esses contos arturianos, ser justo e valente, ser leal, né, não mentir. Então, uma série de princípios ficava em torno nessas lendas, nesses contos do ciclo arturiano. E o mais famoso é justamente o Percival, né, que foi escrito por Chrétien de Troyes e guarda uma similitude muito grande com Martinez de Pasquali, o Chrétien de Troyes. Por quê? Porque no auge da sua obra, ele morre. Então, o Martinez de Pasquali foi receber uma herança na República Dominicana e ele estava escrevendo o Tratado da Reintegração dos Seres e não tinha chego nem em Davi ainda, que era importante, porque Davi foi o que fundou a Jerusalém na forma que a gente conhece hoje, né? O Jerusalém dos anos 1000 antes de Cristo. Não deu tempo, ele morreu antes. Justamente quando ele ia entrar em Davi, imagina o que ele escreveria depois, até chegar em Jesus e tal.
ele falece na República Dominicana, em Santo Domingo, ainda falando sobre Saul, que foi o rei que antecedeu Davi. Então não deu tempo. Da mesma forma, o Chrétien de Troyes. Por isso que tem tantos contos legais, tantas histórias legais envolvendo a Távola Redonda, Arthur, né? Por isso que hoje nós temos aí, né, tantos contos bacanas envolvendo essa mitologia de valores, de virtudes, né? Nós temos, né, Senhor dos Anéis do Rowling, né? Nós temos mais recentemente Harry Potter, né? Então, nós temos todas essas lendas envolvendo o Graal, que é a busca desse ideário. E é nesse escopo que ali no comecinho do cristianismo nós temos esse ideário também escrito por João lá no século I. Né? João foi o último dos apóstolos, o único que teria morrido de causa natural, segundo consta na história. Os demais foram todos martirizados, né? João, ele morre isolado na ilha de Patmos. Aqui eu coloquei para vocês aqui o ideário, né, da ordem. Aqui eu coloquei para vocês ali, que nós estávamos conversando um pouquinho antes da palestra, né? Ali os históricos da OGG. Então, a OGG não deixa de ser uma ordem que cultiva esse tipo de coisa, né, os valores, né, ele se dedica a ensinar a criança de 6 a 18 anos sobre aprender a ser, aprender a conviver, estimulando virtude, éticas e humanismo. Então, nessa visão do sagrado, é importante essa partilha, né, de para que eu vou cultivar o sagrado, para que eu preciso atingir esse nível do sanctum dos sanctos, esse ideal. Então, o mais interessante da visão da Nova Jerusalém, ou Jerusalém Celeste, que está em Apocalipse 21, então nós vamos ler rapidamente aqui na segunda parte, eu inicio agora a segunda parte, última, já terminando, o ideário de João. O interessante do livro de Revelações do Apocalipse é que ele não foi uma revelação de São João. Muita gente fala, a revelação é de João. Não é. A chave para entender Apocalipse, todo ele, está justamente no capítulo 1, versículo 1, que pouca gente dá importância, inclusive poucos teólogos dão importância. Porque a revelação não é de São João. Então, toda vez que você vê Apocalipse de São João ou revelação de João, está errado. Está errado. Não foi João que teve a revelação de Apocalipse. Foi Jesus Cristo, segundo consta ali na própria introdução do Apocalipse. Então, tudo que está escrito no Apocalipse foi uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar para quem ele quisesse as coisas que brevemente devem acontecer. E depois disso, ele achou por bem comunicar e notificar a João, seu servo. Olha que interessante. Então, isso é muito pouco, as pessoas pouco prestam atenção nisso. Então, quando chega João, já é só o quê? A comunicação daquilo que já tinha acontecido. Então, João recebe o relato do anjo de uma revelação que houve de Deus para o Cristo. E faz manifestar em João através desse anjo. O que seria esse anjo, né? Então, tem vários nomes, várias interpretações para isso. Mas é importante notar isso, que houve de um primeiro nível para um segundo nível, né? De Deus Pai para Jesus, ou Christos, e dali de Cristo para João, através de um mensageiro. Então, João recebe isso não é diretamente, é através de um mensageiro, que comunica a João, ele é notificado. Então, isso que gera confusão de falar que a revelação ou o Apocalipse foi uma visão de João. Não, ele vê muitas coisas, mas ele, na verdade, ele está recebendo uma notificação daquilo que já tinha sido previamente revelado. Então, a revelação ela é prévia ao próprio João. Ele é participado ou notificado. Então, ele recebe um compartilhar dessa visão. Isso que é interessante. João, então, na ilha de Patmos, ele é o primeiro a receber essa partilha.
ele é o primeiro, vamos assim dizer, cavaleiro que compartilha ali, né, aquela mesma mensagem, né? Ele acaba subindo, né? Ele acaba sendo participado nisso que já tinha acontecido. Então, nós vamos entender essa revelação da Nova Jerusalém, ou Jerusalém Celeste, como um processo, um mecanismo de visualização daquilo que haveria de acontecer num futuro próximo. E ali nós começamos. Na primeira parte, então nós vamos. O capítulo é curto, eu só vou colocar aqui slides para a gente refletir sobre o que ele está recebendo sobre a visão da Jerusalém Celeste. Então, no primeiro versículo, ele fala que viu um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, a primeira coisa é céu e terra, que a gente pode fazer analogia para o mundo físico, mundo espiritual, que já passaram, e o mar já não existe. Toda vez que a gente vê mar em Apocalipse, ou águas, ou mar, a gente relaciona muito com a questão das emoções, né? Então, ele fala que a primeira percepção do céu e terra já passaram, já não existe, e ele está tendo acesso a uma nova realidade, onde o mar, né, das emoções já foi superado. É uma nova realidade. Num segundo momento, ele fala, e eu, João, então aí ele já vai vendo, né? Então, ele é participado pelo anjo, né? Então, ele vai recebendo essa notificação pelo anjo, e o anjo, o mensageiro, vai como que descortinando para ele, e ele vai, então, vendo novamente. Ou seja, é como se fosse um filme. Olha, esse filme já foi feito, já foi gravado, eu já sei o final do filme, está aqui. Então, você quer assistir? Então, é mais ou menos isso. Então, o anjo começa a mostrar para ele algo que já tinha ocorrido, só que no futuro. Então, ele está vendo em em segundo nível, através desse anjo, aquilo que estava acontecendo, em segunda instância. Ele viu a nova Jerusalém descendo do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aqui eu coloquei para vocês uma réplica da capa de uma obra muito cara aos Rosa Cruzes, que é o Casamento Alquímico de Christian Rosenkreuz, que se utiliza muito essa analogia de esposa ataviada ao marido, ou seja, a personalidade sendo transformada e incorporando novas ideias, e a alma sendo receptáculo, né, para uma nova manifestação. Então, essa esposa descendo do céu, fazendo um casamento alquímico. Então, aqui tem toda essa simbologia. Então, essa simbologia ela é muito utilizada. O próprio Jesus utilizou em parábola símbolos de casamento, mostrando essa parte física unindo-se ao seu espiritual. Então, essa questão da união descendo e o esposo subindo ao altar, casando-se com a esposa. Então, o símbolo do matrimônio, o casamento alquímico, ele é muito utilizado em todas as tradições. Aqui, eu coloquei para vocês uma figura. Muita gente, às vezes, quando eu faço esse trabalho em loja presencial, né? Às vezes eu pergunto, né? Vocês sabem reconhecer qual figura é essa? De onde é essa? Muita gente confunde com alguma obra ali da Capela Sistina, da Itália, alguma coisa assim. Mas não é. Aqui é uma reprodução. Então vamos ver o que diz ali. Eu vi uma grande voz do céu, eis aqui o tabernáculo de Deus para com homens, pois com eles habitará, serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e ele será o seu Deus. O que ocorre? Essa simbologia que ela é muito rica, trata-se da apoteose de Washington, que está no Capitólio, né, que foi palco de notícias aí recentes. Essa figura ela é muito cara, né? O Capitólio, vocês todos sabem, todo mundo já deve ter lido alguma coisa do Dan Brown, ou já ouviu falar de alguma obra do Dan Brown. Está cheio de simbologia aqui. Nós temos aqui um círculo, triângulo. O que é interessante notar dos braços de Washington aqui representado no centro? O que simboliza a apoteose de Washington? Simboliza o homem se transformando em Deus? Não, não é bem isso. A apoteose de Washington é o homem manifestando todas as potencialidades divinas. Quando?
Então, olha a posição dos braços, que interessante. Na figura do ocultismo mais tradicional, nós temos uma posição um pouquinho diferente. Nós temos o braço direito apontando para cima e o braço esquerdo com a palma para frente apontando para baixo. Todo mundo já viu essa figura. Tá? O Eliphas Levi explora bem essa figura. Aqui é um pouco diferente. Aqui nós temos o braço esquerdo apontando para cima e o braço direito apontando para o lado, formando um triângulo retângulo, né? Está em ângulo reto o braço aqui. Então, nós temos um cateto aqui com esse braço. O que ele está dizendo? Olha, quando eu consigo fazer aquilo que é o bem, não só para mim, mas para todos, isso é um conceito que ganhou o Prêmio Nobel em 1995, né? John Nash, no Equilíbrio de Nash, que é um conceito de diplomacia, economia, matemática, né? Teoria dos jogos. Né? Se eu procuro o meu bem, bem próprio, mas eu consigo estender o bem para todos os meus iguais, para todos os cidadãos, eu estou fazendo o quê? Manifestando a vontade de Deus, que todos nós tenhamos acesso àquilo que é o de melhor. Então, a apoteose de Washington era um ideário que de uma república baseada o quê? Na igualdade, na fraternidade, na liberdade. Então, esses valores que fazem parte ali, e os federalistas escrevem sobre isso, John Jay, Alexander Hamilton, John Jay, entre outros, ali está expressando o quê? A manifestação divina no homem. Né? A apoteose, de novo, aquela figurinha que eu coloquei para vocês, do Moisés encontrando-se com Deus nos ares, Deus baixando um pouquinho, o homem fazendo esforço um pouquinho, né? Então eu faço a minha parte de elevar minhas aspirações, de fazer o melhor, Deus também me dá uma iluminação, uma inspiração, a gente consegue encontrar um ponto intermediário em que eu consigo manifestar plenamente essas virtudes. Então, é o que diz ali, né? Na minha interpretação. Nunca tirem de mente o aviso legal da ordem, né? Não precisa concordar comigo, não é para concordar, para nós refletirmos, vocês, cada um, tirar as próprias conclusões. Né? Não estou querendo convencer nada, nem persuadir ninguém de nada, só estou compartilhando com vocês a minha reflexão. E dali, no versículo seguinte, novamente, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, novamente, a lágrima, a água, o oceano, o pranto, relacionado às reações emocionais. E o que diz ali? Todas essas reações emocionais nos estão impedindo de perceber claramente as coisas, né? A autopiedade, o sofrimento, né? O que é o sofrimento? A prisão na dor, né? A dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. O estar preso no sofrimento, né? Ficar preso ali naquelas emoções, preso e não consegue sair. Então, ali, o ideal da Jerusalém Celeste, então, é a primeira coisa, é a libertação do oceano de emoções. Né? Que é uma coisa já que nos conduz, de alguma forma, a um racionalismo humanístico. Qual é a ideia do humanismo? O humanismo é interpretação ou análise racional e não emocional daquilo que nos é apresentado como realidade. Então, vem esse desafio, como fazer uma análise hoje em dia desprovido de uma reação intempestiva emocional? Muito complicado. Então, esse é um desafio que nós vivemos hoje, né, na contemporaneidade. Então, isso é muito importante, a superação desse oceano emocional para uma análise humanista. Segundo ponto, que é o que vem a seguir ali. Eu estou usando uma tradução da João Ferreira de Almeida, que é muito usada no meio dos teólogos em geral, né? Um consenso, tradução do João Ferreira Almeida e corrigida. Tem muita gente que gosta da Bíblia de Jerusalém, também gosto, mas eu usei uma versão mais neutra, não católica, inclusive, uma versão universal, que é do João Ferreira, tá? Esse texto. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Olha a ideia de trono. Nós temos uma visão um pouco antropomórfica, ou bastante antropomórfica de Deus. Mas é interessante notar que na tradição judaica, a palavra trono, né, onde se senta o rei, ela é muito cara para uma exegese baseada naquilo que viria a ser a Kabbalah. Aliás, muito me honra a presença de um grande palestrante da ordem aí, né?
e o irmão Marcos Rogério, que tem palestras fantásticas sobre Kabbalah. Nem vou entrar muito no tema, que nem é o propósito de hoje, mas ouvir o trono, ouvir a voz daquele que está sentado ao trono, né, dá a impressão que nós estamos falando de uma relação entre homem e Deus, o homem aqui embaixo no planeta Terra, e Deus lá em cima, num local inatingível, inefável, praticamente inalcançável, que finalmente, depois de um longo período, né, de sofrimento, ele vai se manifestar a nós depois que a gente morrer, né? Basicamente é isso, que é a interpretação mais comum, né? Então, eu só vou ver Deus depois que eu for para o céu. Só que na Kabbalah judaica, que é uma coisa muito interessante, existe uma interpretação um pouquinho diferente disso. O trono, na verdade, ele corresponde a uma sefira da Kabbalah, que é uma leitura, uma interpretação da criação de todas as coisas, né? É uma cosmogonia, né? A Kabbalah é uma forma de explicar ou entender tudo o que acontece no mundo. Ela é dividida aqui em 4 grandes mundos, né? O mundo de Atzilut, mundo de Briá, mundo de Yetzirah e Asiá, e as respectivas sefiras. Nem vou entrar muito nisso. Opa, pulou aqui sem querer. Aqui, então, seria o mundo da formação, né? Que nós temos ali a unidade simbolizada pela coroa, mas vejam, aqui não é o trono, tá? Onde está o reino? O reino está aqui embaixo, em Malkut. Aqui são só caminhos, né? Aqui nós temos vários caminhos. Nós temos aqui todos os caminhos possíveis, cada uma da sefira em si já é um caminho, né? Ela própria. E depois a linha que liga cada um a imediatamente seguinte. Então, todas as ligações possíveis aqui, dando os 32 caminhos da Kabbalah. Nós temos aqui a manifestação em Malkut. Então, nós temos Keter, né, que é a unidade, a potencialidade, onde está ali a coroa. Nós temos ali, que é o símbolo justamente do pensamento, né? Hokmah, a sabedoria, Binah, o conhecimento, né? Que é aqui toda essa primeira tríade aqui, o pensamento. Depois, nós temos Geburah, a justiça, né? Primeiro, né, Chesed, que é a misericórdia, a justiça, depois Tiferê, a beleza, certo? Rod, Netzah, depois Rod, Esod e Malkut, né? Netzah, vitória, Rod, a glória, e Esod, o fundamento, e, por fim, Malkut, que é a manifestação terrestre. Então, aqui, do mais inefável ao mais denso, simplesmente percorrendo caminhos, né? A gente poderia traçar aqui vários caminhos como raios, né? Que vários caminhos para se chegar ou unir Keter a Malkut. Então, o que a Kabbalah vai estudar? Conforme os caminhos que você escolha, né? Dessa gama de possibilidades de caminhos, você pode ter diferentes manifestações, né? E aqui, no caso, até fiz um comparativo, né, das colunas. Aqui lembra do Templo de Salomão, né? Ali, logo na entrada do templo, haviam 2 colunas, e aí alguém entrando por essas colunas, né, o sumo sacerdote fazendo o caminho para se chegar até ao local da manifestação do Santíssimo, ele percorria um caminho. Então, nós podemos fazer uma sobreposição da Kabbalah judaica com o ser humano, fazer uma sincronização com os chakras, inclusive. Eu gosto muito dessa figurinha da direita, da esquerda também, só que dessa aqui da esquerda eu faria o quê? Eu pegaria aqui essa última, Malkut, estenderia ela um pouquinho mais para baixo aqui, por isso que tem essa posição aqui em Lótus, que eu acho interessante, que aqui falando da coroa, né, fazendo a correspondência com os nossos centros psíquicos, né, os nossos chakras. Keter, depois nós temos aqui, ó, Tiferê no coração, Yesod no ventre, né, no aparelho reprodutor. Eu colocaria aqui Malkut
A minha interpretação, tá? Você pode entender de outra forma, mas eu colocaria a minha aqui mais embaixo, nos pés, porque ele é o reflexo de todos os órgãos do corpo. Quem estuda reflexologia, né, conhece um pouco de medicina oriental, sabe que existe um reflexo, e Malkuth é justamente isso, né, um reflexo de todos os outros no plano terrestre. E também porque os pés simbolizam justamente as escolhas, decisões e caminhos que nós podemos tomar. Então, tem uma simbologia muito rica na própria tradição judaico-cristã, relacionando essa parte do nosso corpo, né, nos pés, a própria purificação, né, lavar os pés, né, antes da cerimônia, lavar as mãos, lavar os pés. Então, é muito interessante. Eu colocaria um pouco mais para baixo aqui, mas essa figura é muito boa, eu gosto muito dessa também, fazendo a correspondência, tá? A coluna, então, a coluna B, né, do Sol ali, simbolizando a força, o poder. A coluna da Lua, né, a coluna J, simbolizando ali a misericórdia, a resiliência, a sabedoria. E a do meio ali, passando por Tiferet, né, a beleza, a própria fundação e ali o reino. Então, quando a gente vê o reino ou o trono, nada mais é do que percorrer uma forma de que o pensamento divino se manifeste de alguma forma em Malkuth, na manifestação terrestre. E aí nós vemos, então, já finalizando, né? Já vi que o horário está já em cima. Mas vamos rapidamente aqui. Nessa parte final, ele vai dizendo que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, quem está dizendo isso? Quem teve a revelação. Lembrando que a revelação é de Jesus Cristo. Então, João está ouvindo o anjo contar da revelação que Jesus teve, né? Dizendo, está cumprido, eu sou alfa e o ômega. Então, quem está falando? O Cristo, né? O princípio e o fim. Então, isso remete, quem tiver sede, dar-lhe-ei da fonte da água da vida. Aqui ele já está falando de outra fonte, a fonte da vida. Lembrando que o querubim separava lá no Éden a árvore da vida, com o cruzamento de espadas, né? Separando a passagem do homem para a árvore da vida, né? Era um cruzamento de duas espadas flamejantes ali que separavam o Éden da árvore. Esse símbolo vocês já viram, é um símbolo chamado cristograma, né? A história do cristograma é muito interessante, conta-se ali que o rei Constantino teve uma visão, né, que se transformou depois no estandarte de Constantino, um estandarte romano. O que é interessante notar? Que muita gente associa essa figura a figura do cristianismo, né? E com razão. Mas essa figura em si, o próprio conceito de Christos, como nós já estávamos vendo, ele é anterior à época de Jesus, ou seja, já era um conceito pré-existente, né? No nosso símbolos nacionais, essa figura está presente, né? No hino nacional, o lábaro, que ostenta estrelado, fazendo remissão à bandeira, que tem ali um cruzeiro do sul, dizendo que esse cruzeiro seria um cruzeiro cristão. Então está nos símbolos pátrios, esse símbolo de forma velada, né, na bandeira, pelo Cruzeiro do Sul, e a palavra lábaro no hino nacional, que faz emissão, é isso. Lábaro que ostentas, estrelado fazendo uma remissão à bandeira. E aí eu deixei separado para vocês uma curiosidade, né? Uma das matérias que eu cursei na minha graduação, na USP, foi Arqueologia Romana, e foi feita essa matéria lá no Museu de Etnografia e Arqueologia, fica próximo ali do Hospital Universitário, né? Faz uma volta, eu ia de ônibus, né? De ônibus universitário, dava aquela volta no hospital ali, né? O circular interno da USP, dava a volta, aí na volta, à esquerda, está o museu. E ali, a professora Maria Isabel D'Agostinho Fleming, né? Uma das maiores autoridades em arqueologia romana do mundo, e é brasileira, e é da USP, né? Eu tive o privilégio eu mesmo tirei essa foto, uma foto minha, quando eu estava cursando essa matéria. Nós ali tivemos acesso a vários objetos que o museu
de Etnografia da USP recebeu de presente do Museu de Firenze, da década de 60, ali por volta de 67, 68, eles conseguiram uma doação boa de objetos, e entre eles veio uma coleção de lamparinas. Olha que interessante, uma coleção de lamparinas da época da fundação de Roma até os primeiros anos ali da era cristã. Então, tem objetos de várias épocas. E um dos exercícios, um dos exames nossos, era poder descrever, identificar de que época era cada objeto. É muito legal, era muito legal. Foi uma das épocas da minha vida assim, que eu curti muito. Qual foi minha surpresa? Né? Então, ali, falando sobre Dionísio de Halicarnasso, que escreveu Antiguidades Romanas, o que ele fala ali? Roma, desde o seu primeiro dia, foi uma polis grega. Que para minha surpresa, num desses objetos, eu vejo isso aqui. O que vocês estão vendo aqui? Um cristograma. Essa é uma lamparina, né? Provavelmente ali depois da época etrusca, né? Um pouco depois, mas datada de antes de Cristo. Tá? Então já havia esse símbolo aqui, né? Do Ki e o Rho, que o Christos nada mais era do que aquilo que era o bom, o sagrado. O Ki e o Rho, ele era pintado por escritores, né? Os gregos utilizavam muito esse símbolo para dizer que era o supra-sumo, era o melhor de tudo, era o bom, né? Então, olha uma outra aqui, ó. Um outro. Qual que é a diferença? Interessante notar desse cristograma aqui. Então, esse é um objeto do templo, tá? É uma lamparina sagrada. Então, era uma Resneck, uma Res Extra Commercio. Eu ia falar Neck Mansp, não tem nada a ver. Outra coisa. Isso aqui é uma Res Extra Commercio. Era um objeto sagrado, não podia ser comercializado. E os templos romanos, em decorrência do próprio sincretismo cultural com os gregos, eles faziam uma coisa muito interessante. Todo mundo que recebia uma graça, alcançava alguma coisa, depositava um objeto de ouro numa espécie de cadinho, de um recipiente, em que esse objeto era fundido, né? O ouro era purificado ali nesse cadinho, e a partir desse ouro se construía os objetos sagrados para o templo. Então, ele era a partir de oferendas. Então, ele era... Então, esse conceito de Christos, isso dos deuses, né? Estou falando de um panteão greco-romano muito vasto. Se a gente fosse enumerar, e os nomes são os mais esquisitos possíveis, né? Das festas romanas, tem nomes assim bem difíceis até de memorizar. São muitas festas. Então, esses templos, de alguma forma, tinham esse ideal de, através das oferendas das pessoas, se colocar o melhor que tinha das pessoas, né, a oferenda, e se construir os artefatos de ouro do templo. Esses artefatos, a maioria foi extraviada, roubada, é difícil conseguir um objeto arqueológico intacto de metal precioso. Então, aquilo que não foi destruído, basicamente, é de barro. Então, essa lamparina aí, lamparina de barro, provavelmente para iluminar ali algum fiel indo ao templo, mas se percebe que é uma lamparina que foi utilizada por alguém para fazer algum trabalho no templo, porque tem essa alcunha aqui. Aqui já é uma época pós-cristã, e o diferencial é justamente esse aqui, ó, o Sol Invictus, né, em homenagem a Mitra. Então é um sincretismo aqui, né, de vários conceitos. Então nós temos o Sol Invictus aqui em volta, ou o girassol, ou o próprio Sol, adornando essa lamparina, e aqui no centro um cristograma também, né? Só uma curiosidade para vocês verem que o cristograma ele foi apropriado por Constantino e foi apropriado pelo cristianismo. Ele já era um símbolo conhecido pelos gregos muito antes. O próprio conceito de Christos já tinha sido utilizado. Tá? Então, nós já terminando aqui, né?
o conceito de retorno, né? De reintegração, de quem herdará todas as coisas. Aqui uma ferramenta, né? Que alguns de vocês já viram, conhecem bem, uma ferramenta que foi criada para se colocar, né, as virtudes e os vícios em oposição, e através dessa ferramenta se colocar conexões. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui, eu estou passando por um problema lá no meu trabalho de inveja, alguém está me prejudicando, tal. Como que eu trabalho isso? Com os dois que fecham aqui o triângulo, né? Com diligência e caridade. Então, tem um vício se opondo a duas virtudes e vice-versa, uma virtude se opondo a dois vícios. Tá? Então, essa é uma ferramenta. Dali, novamente, as provações, né? Vem, eleve sua consciência, né? Veio um dos anjos dizendo, vem que eu vou te mostrar, né? Esse casamento alquímico, se eleve. E aí, nesse elevar, ele levou um grande monte, que aqui guarda correspondência com o livro do profeta Daniel, capítulo 2, com a visão da estátua, né? Da estátua de Nabucodonosor, que foi em sonho, né? Que ela é substituída depois por um alto monte, e é no alto desse monte que ocorre esse encontro, novamente a simbologia do alto monte, onde ele vê, então, a Jerusalém Celeste descendo. Depois ele vê a glória de Deus se manifestando, e a contradição aparece aqui com jaspe, que é uma pedra escura e opaca, com cristal resplandecente. Então, essa ideia do opaco ou do escuro se transformar em algo transparente e resplandecente. Essa ideia na Nova Jerusalém, ela vai evoluindo, tá? Ela vai evoluindo. Então, eu aglutinei vários aqui para não ficar muito extenso. Depois vocês olham com calma. Quando estiver disponível, vocês dão uma pausa, meditem sobre o que está escrito. Tá? Vou passar rápido para concluir. Aqui, ele dá a ideia que ela é bem protegida, né, contra as ilusões pelos muros, mas, ao mesmo tempo, aberta para todos os tipos de iluminações. Aí as 4 direções das bandas, né, simbolizando aí as partes da personalidade humana, né, corpo mental, emocional, vital e físico, e dali as intuições, né, os níveis de intuições. São 3 níveis, as 3 portas. O nível de inspiração, o nível de intuição e o nível de iluminação, né? Então, são 3 níveis de se fazer esse encontro, né? Então, quando você está inspirado para fazer algo, né, você está num nível. Quando você já está num mais elevado, aí você já tem intuição para receber respostas, né? Para perguntas que ainda não têm uma explicação. Então, você recebe intuições e acabam ocorrendo as sincronicidades. E, por último, a iluminação, quando a sua mente e a mente cósmica estão no nível tal de fusão em que você permanentemente tem acesso ao pensamento, aquilo que Martinez e Pasquali fala que é tornar-se pensativo, de pensativo a pensante, né? Então, o homem, o tempo todo, ele tem pensamento próprio, só que, ao mesmo tempo, recebe influências. Então, tem esses 3 níveis. Isso também é simbolizado pela matemática. Só esse slide mereceria uma palestra de 1 hora. Eu vou até pular, é muita coisa. Aí eu falaria sobre a quadratura do círculo, sobre algumas curiosidades numéricas e sobre a questão das medições aqui. Tem muita coisa bacana de matemática nesse slide. Quem gosta de exatas e gosta de matemática, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas, falando sobre o côvado egípcio, né, que media aproximadamente 50 centímetros, o romano 45. Mas se a gente medir, o que eu não posso deixar de falar é o seguinte: a área da Jerusalém, então, assim, ela é um cubo perfeito, é uma pedra cúbica, né? Ela tem
mediu um muro que tem 144 côvados de altura, conforme a medida de um homem que é de um anjo, só que a largura e profundidade da cidade, da Nova Jerusalém, é de 12 mil estádios. Alguém já teve curiosidade de fazer a conta? Um estádio, né, ele vai ser aproximadamente ali, né, 185 metros, tá? Então, ele vai dar 2.220 quilômetros. Será que é uma cidade grande ou pequena? Olha, a distância entre São Paulo e João Pessoa é aproximadamente isso, 2.220 quilômetros. Então, seria uma cidade equivalente a mais ou menos, ela estaria acima da Índia e abaixo da Austrália. O Brasil tem 8.516.000 quilômetros quadrados, aproximadamente. Essa área de superfície da Nova Jerusalém, conforme essa medida do Apocalipse, ela daria mais ou menos quase 5 milhões de quilômetros quadrados. Seria abaixo da Austrália, acima da Índia, de tamanho, mais ou menos. Tá? Estaria ali entre os maiores países do mundo. E ali, falando sobre a evolução da luz, né, do opaco ao mais translúcido, nos dá a ideia ondulatória de frequência, que nós vamos partindo ali de pedras opacas, pedras escuras, passando por uma gama de cores, né, ali, chegando ao transparente, que é o último estágio. O vidro transparente é a transparência total, vamos assim dizer, a luz pura. Então, da opacidade total para a luz pura, vai indo em um espectro de ondas que vão sendo percebidas pela visão de João. E isso é muito interessante porque na Ordem Rosa Cruz, na ondulatória, o nosso iniciador do ciclo atual, né, o Dr. Spencer Lewis, ele conseguiu traduzir isso de uma forma muito simples, né? Existem ondas perceptíveis e imperceptíveis num espectro infinito. E aquelas que são percebidas, a gente pode ter a correspondência dela oitavas acima daquela que nós estamos percebendo. E ele ali nos inícios dos anos 20, ele construiu um artefato, né? Em 1915 ele estaria abrindo a loja Rosa Cruz ali, na Ordem Rosa Cruz Amor, e ele construiu um artefato ali entre 1915 e 1920, que ele fazia bastante demonstração desse fenômeno, que é o chamado luxatônico, que todo mundo já viu. Aquele aparelhinho, quando a gente fala alguma coisa, né, já viu um equalizador, ele transforma em sinal luminoso. Muita gente já comprou, né, algum despertador, algum aparelho, alguma caixa de som, que conforme a frequência do som ou da música que está tocando, ele transforma numa cor, numa luz colorida. Então, esse invento chamado luxatônico, ele traduz uma frequência de som, que é muitas oitavas abaixo, muito abaixo, e em sua correspondente, muitas oitavas acima, em luz. Então, ele percebeu essa correspondência e fez a equivalente. Olha, a equivalente luminosa de tal som, muitas frequências acima e tal. Então, ele construiu esse aparelho que hoje, todo mundo que conhece música já viu esse aparelho. Foi ali essa ideia do Dr. Spencer, um invento, na verdade, luxatônico, que é transformar o som numa correspondente luminosa em cor. Então, para cada tecla do seu órgão, né, do seu teclado, havia a emissão de uma cor, baseado na combinação das três cores primárias, obviamente, que é o nosso espectro visível. Tá? Então, essa ideia final da Jerusalém Celeste, então, ela é uma ideia de perfeição, né, de uma pedra cúbica. Esses números 12, 3, 4, né, múltiplos de 12, a gente percebe como uma constante ali no Apocalipse, que são números perfeitos, números quadráticos, né? 144 mil, por exemplo, 144, né? 12 vezes 12, número cúbico. E a gente percebe, então, que a Jerusalém Celeste ele é um conceito abstrato, é um conceito de ideia. Né? Ele ali corresponde a uma perfeição, a uma ideia de cidade perfeita. E aí ele conclui o capítulo, então, falando que nesse novo estágio de perfeição, não é mais necessário ter aquele templo. Então, olha que interessante. Não vi mais templo, porque agora não há mais separação entre o profano e o sagrado. Tudo se tornou
sagrado, né? Não é que tudo se tornou sagrado, você teve acesso ao sagrado e ele se manifestou plenamente através de você. Então, ali não precisa mais de templo, né? Ele é o centro, não necessita mais de fonte externa de iluminação, então não precisa mais de mestres externos, porque nós temos já um contato direto na Jerusalém Celeste com a fonte. Então não precisa mais de Sol ou Lua. O que é o Sol ou Lua? Lembra do Sol ou Lua? Coluna Sol, coluna Lua. Jaquim, Boaz. Então aquela Sefira deixa de ter razão, porque Malkut e Keter, de novo, estão na unidade, são a esfera primitiva de novo, o ponto original novamente. Então houve essa fusão. Então, nós estamos falando sobre o quê? Falando sobre a reintegração do homem ao seu estágio primordial. Só que agora com o quê? Através da escolha, através da vontade, através do caminho. E por que diz, na conclusão do capítulo, que todos, né, as nações andarão à sua luz? Porque esse caminho está disponível para todos, né? Todos os buscadores, né? As nações andarão à sua luz, todos os reis da terra. Só que são portas. E apesar de portas que não se fecham, nem sempre elas são percebidas. Essa que é a grande sacada. Então são portais. Portais, por quê? Porque são portas, estão sempre abertas, mas nem todos conseguem atravessar, nem todos conseguem percebê-la. São portais. Tá? E por último, esse estado de Adam Kadmon reintegrado, o estado de pureza primordial, é porque houve a experiência, então, da queda da individuação e depois o seu retorno ao estágio original mediante a vontade. Tá? Então, é a conclusão do capítulo, que tudo aquilo que nós deixamos de fora, né, o lapidar da pedra bruta, aquilo que nós fomos retirando ao longo da nossa caminhada, que foi atrapalhando o nosso ingresso nesse portal, ele vai sendo trabalhado até que nós consigamos entrar. E por último, então, vem o último slide. Quem tiver interesse, procure saber. Né, a Ordem Rosa Cruz ela oferece um caminho iniciático para apresentar essa e outras ideias acerca do aperfeiçoamento do ser humano, como nós vimos no começo. Dentro da Ordem Rosa Cruz Amor, existe uma ordem interna, para quem quiser, mas só pode ser martinista quem é Rosa Cruz. Existe a tradicional ordem martinista, que é uma ordem interna da ordem Rosa Cruz, em que se estuda a tradição judaico-cristã e a filosofia de Luc-Claude Saint-Martin. Né? O martinismo é estudado no âmbito do rosacrucianismo, então é uma opção para quem é Rosa Cruz. E ali nós, por último, temos ali a Yod He Vav He, que é o tetragrama, adicionado o Shin, que é o símbolo desse Christos, né? E ele se transforma então em Jesus, né? Em Yeshua. Yod He, Shin Vav He, que é essa manifestação. Então não é por menos que Jebuseus, Jerusalém, Jesus e depois Yeshua tem essa simbologia, né, da manifestação divina em Malkut, né, na Terra. Então, se a gente quiser se espelhar nos passos do mestre interior, né, nos passos desse Christos cósmico, nós precisamos, de alguma forma, trazer essa manifestação através, né, desse Shin, né, dessa manifestação, para que nós possamos ser, então, agraciados com a oportunidade de ser um cidadão da Jerusalém Celeste. Então, em síntese, isso daria para estender mais, mas já me estendi demais. Muito obrigado pela presença de todos. E com isso, eu concluo a apresentação agradecendo a presença de todos. Muito obrigado. Agora eu vou liberar o chat para quem quiser fazer suas colocações. Liberar.